Bom dia a todos presentes. Saudando, primeiramente, o nosso representante do PROCON, o senhor Edmundo Silva Taques Júnior. Na sequência, saúdo Lucas da Cinfra. Também saúdo a Andréia da Cinfra, saúdo a Kelly da Cinfra, saudando esses três, saúdo todos os servidores da Cinfra. É um prazer tê-los presentes, participando de uma sessão regulatória, André. Eu vi que você está afirmando com a cabeça, fantástico, tá? Essa é a ferramenta nova que nós colocamos, dá essa possibilidade, né, de incluir mais órgãos e pessoas, dando total transparência às nossas sessões regulatórias. Gostaria também de reforçar que nós temos tanto convite amplo, né, para toda a sociedade, disposto no site, além dos órgãos obrigatórios, né, que são os representantes da sociedade, dá essa possibilidade, inclusive, de uma candidata a futura servidora da GER, se assim Deus quiser e ela pontuar, né, de estar presente e aprendendo um pouquinho sobre o que é a função da GER, como ela deve se postar, né, e às vezes fazendo ela se apaixonar pela GER e vir totalmente dedicada, é o que nós precisamos, pessoas que gostem do que fazem, e se Deus quiser, e assim ela também conseguir mostrar, ela estará futuramente, quem sabe, estar somando com a gente. Bom, saudando então a Nilce, eu saúdo todos os cidadãos, e principalmente os cidadãos interessados em performar futuramente nessa missão, que é ser servidor da GER. Aproveito também para saudar, através da Jucemara, a todos os servidores, né, da GER que estão presentes, saudando também o Nedimar Correia, diretor administrativo da PASSE, que representa a empresa que está sendo objeto da sessão regulatória, e através, tem o Fernando Ribeiro também da Auer, que é o nosso verificador independente e também presta serviço de consultoria, a Cinfra e outros órgãos do governo, fantástico, agradeço a presença, e saudando ele, saúdo todas as empresas que prestam algum tipo de parceria aos órgãos governamentais, fazendo com que a gente consiga performar de maneira mais eficiente, correta, e performar no sentido de ajudar a sociedade. Saúdo todos os diretores, diretor José, diretor Ouvidor, diretor Paulo Henrique Monteiro, diretor de Transportes e Rodovias, diretor Noril, diretor de Energia e Saneamento e Gás. E através do Jucemara, saúdo todas as coordenações também da GER. Formo a mesa, no dia de hoje, para realizar a 71ª sessão regulatória, o diretor regulador de Transporte e Rodovias, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Noril Poara, e eu, presidente regulador, Luiz Alberto Nespo. Informo que dentro do maior critério de transparência, essa reunião está sendo gravada, e que no uso das atribuições que me confere o artigo 3º e 9º da Lei Complementar número 429/2011, declaro aberta a 71ª sessão regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso. Registro o cumprimento no que dispõe ao parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da GER número 001/2012, as sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado, Mato Grosso, dia 27 de julho de 2020, página 44, e a errata da convocação que alterou a numeração de um número do processo no dia 30/7 de 2020, página 38, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis que fala o parágrafo 1º do artigo 24º da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta o processo de número 121.75/2020, a PASSE, concessionária da exploração de rodovia. Assunto: requerimento de reajuste de tarifa.
O relator do processo sou eu, presidente regulador. E aqui, então, não passando a palavra para outro, mas senão a mim mesmo, passo a ler o relatório que será colocado em tela para que todos possam acompanhar. Relatório. Os autos versam sobre o requerimento da concessionária Passe, concessionária de exploração da rodovia MT 242491, de extensão de 83,3 km limitada, que suscita reajuste contratual da tarifa como fundamento de seu pedido nos termos do contrato e do edital, apresentando memória de cálculo que estabelece como reajuste tarifário o valor de R$ 9,50, e folha 02/12, os autos foram submetidos à diretoria executiva colegiada, que em 27 de fevereiro, na 50ª reunião de diretoria executiva, realizou o sorteio do relator, processo ficando o presidente regulador como relator. Em suas considerações, afirma que o último reajuste contratual tarifário concedido à empresa foi em março de 2015, 5 anos atrás, de folhas 13 a 156 da empresa. A empresa fez juntada de cópia do edital como fonte das regras editalícias, aptas a fundamentar o exame do requerimento feito. De folhas 157 e 228, encontram-se cópia do estudo de viabilidade econômica da concessão feito para a empresa ECP, Empresa de Consultoria e Planejamento Limitada, de folhas 229/242, juntada de vários documentos de origem do poder concedente, tais como aditivos contratuais, termo de compromisso e outros que compõem o contrato de concessão, 003/2010, 0000 ASJU. De folhas 247 e 259, cumprimento dos requisitos de publicidade a ser dado à sociedade e entidades de interesse público, contidas na Resolução Normativa 001/2012, a GRMT. Disposto no parágrafo 1º, artigo 2º, os autos foram enviados à AGR, que em despacho fundamentado de número 014/2020, solicitou que o processo fosse enviado para a equipe econômica, para parecer técnico quanto às razões econômicas e contábeis suscitadas pela concessionária, ato que antecede o opinativo jurídico. De folhas 265 e 268, parecer técnico número 005/2020 de RTR, que, dentre outros pontos, aclarou sobre o fato controvertido acerca do lapso temporal entre o último reajuste feito e esse requerimento informado, que as datas apresentadas pela empresa estavam incorretas, que o último reajuste aplicado foi em março de 2017, através do processo administrativo 1702/2017, que fixou tarifa de pedágio em R$ 8,30. Hoje em vigor, opina favoravelmente para o reajuste, com demonstração econômica que justifica e ratifica os números apresentados pela empresa, que apresenta reajuste tarifário no valor de R$ 9,50, aplicando-se o arredondamento necessário, os arredondamentos necessários conforme previsto em resolução. De folhas 273 e 278, parecer jurídico de número 036/2020 AGR, opinando favoravelmente pelo reajuste tarifário com subsídio contratual e legal para tanto. É o relatório. Nesse momento, após a leitura do relatório, no rito, prevê a palavra para todos os representantes dos delegatários do serviço público, do poder concedente, representante dos usuários, do serviço público, órgãos de defesa e proteção do consumidor, PROCON, e aqui eu saúdo o Ministério Público através do Dr. Ezequiel, também o TCE e a CGE. Qualquer um desses que esteja presente, vamos começar pode ser a ssua ordem, né? Quem desejar falar primeiramente, lembrando que esse é o momento que se registra opinião favorável, desfavorável, né, quanto ao relatório ou ao processo, a todos os órgãos participantes, com vistas à legitimidade do ato. Posso falar? Deve, vamos nos livremente. Bom dia.
Bom dia, gente. Esse reajuste dessa concessão, ele é feito com base na UTP, que é reajustada todo ano, né? Essa UTP, a gente trabalhou no reajuste dela no passado, e aí esse ano também nós trabalhamos. A portaria, estou com ela aqui aberta, vou até enviar pelo chat o link. Enviei. É a 84 de 2020. E ela foi publicada dia 25 de junho. Eu só estou fazendo esse adendo para ver se verificaram para essa atualização, se foi utilizada já a portaria atualizada. Posso falar? Pode falar. Essa portaria não se aplica a esse contrato, porque o que acontece? Na licitação, teve a proposta da concessionária. O que se reajusta é a proposta da concessionária dada lá na licitação. Aí tem um índice previsto no contrato, né, inclusive na licitação, e baseado na proposta comercial da concessionária e do índice inflacionário que é reajustado. As falas, doutora Andréia, foi do Mário Vino, que pertence à CRI, tá, que é a coordenação, e agradeço e saúdo, tá, Mário Vino, bom dia, que fez toda a parte técnica de avaliação se era devido ou não devido da parte econômica e financeira esse aumento. Eu não sei se satisfez a resposta dele, gostaria de deixar alguma coisa. Eu desconheci, eu vou verificar, mas se for como ele disse, está ok. Eu vou só dar uma verificada aqui no contrato agora. Perfeito. Enquanto isso, a gente vai abrindo as falas para os demais, né? Temos o representante da empresa, tem o PROCON, vamos fazendo as falas e volta para você antes da gente continuar, tudo bem? Certo. Está com o microfone fechado, da Passe. Reforçando a tese dessa segunda pessoa que falou, realmente o reajustamento é atrelado ao contrato, que é pelo IGPM, né? Então, ela não alcança o TP, igual foi falado com a Andréia. Então, eu comungo com a ideia dessa pessoa, acho que é Mariovine Pereira Rodrigues, que se posicionou, né? Então, o reajustamento através do contrato, né, e o edital de licitação. Então, a UTP é uma outra situação. A UTP seria a base da instalação de eixos pela lei de pedágio da 8620, que também, no meu entendimento, hoje não alcança mais as concessões, como se diz em inglês, a concessão. Essa UTP foi através da lei 8620, que criou a UTP para a cobrança de pedágio através de outorga do Estado. Então, eu comungo com a ideia do Mário Vino. Seria esse o meu posicionamento. Está correto. Eu verifiquei aqui nesse contrato, esse contrato não é reajustado pela fórmula. Realmente ele tem essa diferenciação. Agradeço os dois comentários, a Mariana já está fazendo menção deles na ata, tá? Depois a gente vai ler e vai ficar registrado, né, os devidos comentários. E não sei se, aproveitando, se tem mais algum comentário da Passe, se não abrimos a palavra ao PROCON e demais representantes da sociedade previstos em pauta. Não, da parte da Passe não tem mais comentário até o momento. Doutor Edmundo, então agradeço a presente e frequente participação, que nos torna bastante felizes em ver que está performando, aproximando, e nós estamos fazendo trabalhos conjuntos no sentido de também ajudá-lo numa das partes, né, que a gente também é responsável pelo consumidor, né? Então, por gentileza, fique muito à vontade de se manifestar. Agradeço, presidente, pela oportunidade da palavra. Eu gostaria somente de pedir, senhor presidente, que eu falasse antes de ter posto a votação. Eu gostaria de ver se tem mais alguma opinião de algum outro representante de entidade. Eu gostaria de falar depois. Existe mais alguém a falar?
Eu acredito que seria o último dos previstos, porque nós não temos presente nem o MPE, nem o TCE, nem o CGE, infelizmente. Nós temos mandado convite, mas não estão. Então, seria realmente o último órgão representativo da sociedade previsto em rito. Ok, agradeço a palavra, senhor presidente. Diretores do PROCON, diretores Paulo Henrique, Wilber Norio O'Hara, José Rodrigues Rocha Júnior, demais servidores da AGER, servidores da CINFRA presentes na reunião. Bom dia, cumprimento a todos. Analisando os autos, vejo que todos os procedimentos foram praticados de acordo com a legislação. O parecer foi exarado em conformidade com o que é previsto em lei, pelo que o PROCON entende que todos os itens foram cumpridos e está de acordo com o prosseguimento da votação. Obrigado, doutor Edmundo. Com essa sua fala, a gente encerra o item 2 de nossa pauta e seguimos para o item 3, que é a leitura e voto. Voto do relator. Por primeiro, afere-se que o requerimento feito pela concessionária não conta com comprovação da legitimidade pessoal do senhor Nodimar Correia, que deveria ser feito por meio de procuração ou cópia do Estatuto de Constituição da Associação, considerando tratar-se de processo administrativo regular com fins regulatórios. As formalidades são imprescindíveis em conformidade com a Lei 7692/2002, ou seja, capítulo 2, da formalização dos atos administrativos, artigo 21. Os atos administrativos produzidos por escrito indicarão a data e o local da sua edição e conterão a identificação nominal, funcional e assinatura da autoridade responsável. Capítulo 2, do início do processo. Artigo 44. O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Primeiro, órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Item 2, identificação do interessado e de quem o represente, sendo o caso. Item 3, domicílio requerente ou local para recebimento de comunicações. Item 4, formulação do pedido com exposição dos fatos de seus fundamentos. Item 5, data e assinatura do requerente ou de seu representante, que é o caso. Por tratar de vício sanável, que não deve e não pode macular o processo regulatório, essa relatoria, por sua assessoria direta, provocou a empresa concessionária para que enviasse o documento faltante, que o fez, sanando possível vício de legitimidade petitória. Observa-se ainda que o processo teve seu regular processo em conformidade com a Resolução Normativa 001/2012, que dispõe sobre os procedimentos para apreciação e deliberação de processos administrativos regulatórios, pela diretoria executiva colegiada de sua formação, a manifestação de todos os setores envolvidos, encadeamento de plúrimos atos administrativos materializados em pareceres técnicos que subsidiaram o voto emanado. Diga-se norteadores legítimos e responsáveis pelo resultado decisório, considerando o caráter eminentemente técnico e jurídico analisado. Afere-se também que o ato teve sua publicidade devidamente segurada em referência à lei e à resolução normativa que assim o determina. Artigo 2º, após registrados e autuados pelo protocolo geral, os processos serão remetidos para a chefia de gabinete da diretoria executiva colegiada, a qual realizará a distribuição dos feitos no âmbito da GRMT. Artigo 1º, nos casos de processos regulatórios que versem sobre reajuste, parágrafo 1º, perdão, nos casos de processos regulatórios que versem sobre reajuste ou revisão de tarifas de serviços públicos, a GRMT deverá dar ciência imediata aos órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários quanto dos consumidores. Vencido o exame quanto aos critérios extrínsecos e intrínsecos do processo, quanto à legitimidade e das regras processuais que devem se manter incólumes, nesse ponto é importante frisar que, satisfeita a periodicidade de 12 meses para aplicação do reajuste contratual, o que se conclui com o exame dos pareceres anexos, passa-se a análise do mérito. No mérito, a Lei 429/2011 reserva a competência para essa agência de análise e deliberação acerca de reajustes requeridos pelas empresas concessionárias que tenham como interveniente regulatório e fiscalizatório de suas obrigações à GRMT. Lei 429/2011, artigo 4º, no exercício de sua competência caberá à GRMT as atribuições de, no nono item, fixar, revisar, reajustar os valores de tarifas dos serviços públicos sob sua regulação.
bem como definir suas estruturas. O requerimento feito pela concessionária tem previsão legal e contratual. Seu objeto, o reajuste contratual dos termos do contrato, conduta autorizada por lei e convencionada entre as partes, que tem como escopo a manutenção da matriz do equilíbrio financeiro do contrato, recompondo os custos e insumos utilizados para a consecução dos serviços prestados. O reajuste pactuado, como dito, tem previsibilidade contratual, direito potestativo da empresa, que deve ser considerado a cada 12 meses, sempre com a data base da proposta apresentada. Sendo assim, todos os anos após o decurso de prazo de 12 meses entre um reajuste aplicado e outro, a concessionária goza do direito de ter seus contratos reequilibrados nos termos da lei, com a previsão da ordem jurídica de caráter constitucional e infraconstitucional em verbis. Constituição Federal, artigo 37, administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte, item 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E a Lei 8666/93, artigo 55, são cláusulas necessárias em todo contrato, as que estabeleçam. Artigo 3º, o preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preço, os critérios de atualização monetária entre a data do adquirimento das obrigações e a do efetivo pagamento. Artigo 65, os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Parágrafo 8º, a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele prevista, bem como o empenho das dotações orçamentárias suplementares, até o limite de seu valor corrigido, não caracterizam a alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. De igual modo, a Lei número 8987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessões, permissão de prestação de serviço, do contrato de concessão, artigo 23, são cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas, item 4º, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. A nível de legislação estadual, temos a Lei 8264 de 2004, de forma reflexa, capítulo 5º, do contrato de concessão e do contrato de adesão. Artigo 22, são cláusulas essenciais do contrato de concessão e do contrato de adesão relativas. Item 4º, ao preço das obras e do serviço e aos critérios e procedimentos para reajustes e a revisão de tarifas de pedágio. Celso Antônio Bandeira de Melo, afirma, na citação 1, afirma que, pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o poder público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus, quanto aos valores dos preços em função de alterações subsequentes. É dizer, pretendem acautelar os riscos derivados das altas que nos tempos atuais assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste a propósito de garantir com previdência a equação econômico-financeira na medida em que se renega a imutabilidade de um valor fixo e acolhe como um dado interno a própria avença atualização do preço. Há escontados que se admitem os reajustes contratuais de suas espécies, com periodicidade mínima exigida de 1 ano, são tratados pela Lei Federal número 10.192, de 2001, que dispõe sobre a medida complementares do Plano Real. Artigo 1º, as estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal. Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de, item 3º, correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais, setoriais, ou que reflitam a variação dos custos de produção
ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte, artigo 2º, é admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais, setoriais, ou que reflitam a variação dos custos de produção, ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo, de duração igual ou superior a 1 ano. Parágrafo 1º, é nula, de pleno direito, qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Parágrafo 2º, em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária e reajuste e nova revisão será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. Em suma, verifica-se a plausibilidade jurídica e legal do pedido, didaticamente informado nas linhas acima. Objeto de análise resume em pressupostos de reajuste contratual, área, ordinária ou empresarial, de acordo com Maria Silvia Zaniela de Pietro. Área, ordinária ou empresarial, que está presente em qualquer tipo de negócio. É um risco que todo empresário ocorre com o resultado da própria flutuação de mercado, sendo possível ele responder o particular. Há quem entenda que, mesmo nesses casos, a administração responde tendo em vista que nos contratos administrativos os riscos assumem maior relevância por causa do porte dos empreendimentos, o que torna mais difícil a adequada previsão dos gastos. Não nos parecer aceitável essa tese, pois se os riscos não eram previsíveis, a área deixa de ser ordinária. Verifica-se que o pedido é certo e encontra fundamentos legais e contratuais. A se verificar nas cláusulas contratuais 6.12 e 6.13 do contrato de concessão número 003/2010, 0000 ASJU, nos seguintes termos colacionados abaixo. 6.12. O valor das tarifas de pedágio. O valor da tarifa de pedágio deverá ser preservado pelas regras de reajuste e revisão previstas nesse contrato, com a finalidade de assegurar em caráter permanente a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. A tarifa básica de pedágio será atualizada por meio de... Então, temos aqui a tabela que tem a fórmula de cálculo, né, que nós aplicamos, e impõe-se a administração impedir que essa equação financeira fique em desequilíbrio, uma vez que a saúde financeira do contrato é algo afeto não somente à concessionária, mas também à administração, que tem o dever de proporcionar garantias de viabilidade financeira ao contrato, impedindo assim o risco de descontinuidade dos serviços prestados, nesse caso a manutenção das condições contratuais quando da sua assinatura, promovendo correções monetárias aos valores tarifários. Nesses termos, a concessionária apresentou memória de cálculo com índices de GPM, seguindo a fórmula de reajuste, que teve como resultado o valor da tarifa no importe de R$ 9,50, considerando os devidos arredondamentos legais. Em nota técnica, a área econômica se manifesta favorável ao reajuste nesse ponto, por tratar-se de matéria eminentemente técnica. Colaciona o trecho do parecer técnico lavrado pela ilustre analista econômica Janice, nas folhas 266 e 267. Aponta a analista econômica a ocorrência de uma inflação acumulada de 15,29% no período de 38 meses, entre o último reajuste tarifário no importe de R$ 8,32, e a nova tarifa proposta de R$ 9,50. A valores de fevereiro de 2020, o IGPM atualizado de fevereiro de 2020 de 7,62423. Pondera ainda para as regras de arredondamento previstos no anexo 2 da estrutura tarifária de 3.2.1. Alerta pela necessidade de que a decisão informe a data de entrada em vigor da tarifa, conforme preceitua a cláusula contratual 6.14, bem como a necessidade da renovação da apólice de seguro, garantia no valor de 2% do novo valor, considerando a alteração do valor contratual, conforme cláusula 5.6 do contrato de concessão. A atualização da tarifa, 6.14. O cálculo dos valores atualizados das tarifas básicas da praça do pedágio serão elaborados pela concessionária em conformidade com a metodologia especificada e apresentados à apreciação da GRMT para verificar de consistência e, se for o caso, aprovação, identificando a data em que nova tarifa entrará em vigor. O montante da garantia de execução do contrato será atualizado para mais ou para menos, conforme o caso, nas mesmas datas e nos mesmos percentuais em que for alterada a tarifa básica de pedágio. Observa-se que o requerimento da empresa é pertinente e encontra-se juridicamente amparado à previsibilidade contratual
e as manifestações de ordem técnica, econômico, jurídico, emanadas pelos setores, convalidam o direito de forma a concluir-se pela inexistência de máculas materiais e formais que possam impedir o efetivo direito. Sendo assim, conheço do requerimento feito por atender os requisitos extrínsecos e intrínsecos quanto à legitimidade, possibilidade do pedido e, principalmente, quanto à anualidade, condição sine qua non de procedibilidade do pedido de reajuste contratual. Voto pelo deferimento do pedido de reajuste feito pela empresa, com a fixação de tarifa básica de pedágio em R$ 9,50, a valores de fevereiro de 2020, com o IGPM atualizado de 762.423 como tarifa teto. Valor este apurado em decorrência de uma inflação acumulada de 15,29%, correspondente ao período de 38 meses, desde o último reajuste tarifário, no importe de R$ 832,02, realizados em março de 2017, por meio do processo administrativo número 1702 de 2017. Oriento para que a empresa seja notificada ao cumprimento da apresentação de nova apólice de seguro, garantia no valor atualizado em 2% do valor do contrato, conforme cláusula contratual 5.6, bem observado pela área técnica. Outro sim, considerando a situação de exceção pelo qual vive o país e o estado do Mato Grosso, por conta da crise de saúde pública, situação que assola as mais diversas áreas da economia, com impacto significativo nos diversos setores, porém será em contingenciamento das mais diversas formas. Por tais razões, no sentido de minimizar os impactos financeiros ao usuário, com o reajuste tarifário, concedo efeito modulatório à decisão para que se vincule a data para início da cobrança ao término do estado de calamidade pública, declarado no decreto 424, de 25 de março de 2020, e prorrogado pelo decreto número 523, de 16 de junho de 2020, sem prejuízo aos devidos processos legal à empresa que poderá, se assim o quiser, manifestar-se acerca da decisão. É como eu voto. Seguindo o nosso rito, eu chamo, como nós estamos à distância, se tivesse presencial, nós faríamos pela rodada da mesa, então, pela posição da mesa, eu vou chamar em ordem alfabética os demais diretores para que se manifestem em relação ao voto dessa relatoria. Chamo primeiramente, então, o doutor José Rodrigues, da ouvidoria. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor presidente Luiz Alberto Nespolo, senhores diretores da Agência de Regulação, Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso, diretor Paulo, diretor Noril, diretor Haroldo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, Andréia Carolina, representante da empresa Pase, senhor Arlindo Lopes, a Bruna Fernanda, Cristiana Santos, representante do órgão de defesa do consumidor, doutor Edmundo Tax, Fernanda Ribeiro, secretário adjunto da Sinfra, Hugo Watterson, Janice Alves, Jucemara Godinho, Kelly Kátia, Luara Henry, nossa advogada-geral reguladora, senhor Lucas Verão, Mariana Freitas, Mariovino Pereira, Nilce Velasco, a nossa assessoria de comunicação, a Débora, o senhor Vinícius Cassiano Zamora. Bom dia a todos. É extremamente relevante esta sessão regulatória. O voto do diretor relator deste processo deixa claro a necessidade de adequação da tarifa, bem como a plausibilidade e legalidade do pleito feito pela empresa, a fim de que haja o devido reajuste no pedágio da rodovia. Diante dos fatos e fundamentos apresentados pelo diretor relator, encontro-me extremamente confortável para acompanhar o voto pela legalidade da adequação do valor da tarifa, observando o início da vigência posterior ao momento de pandemia e de calamidade pública decretado pelo governo do estado do Mato Grosso. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor José. Na ordem alfabética, seguindo o princípio que emanamos para essa fala, chamo o doutor Paulo Henrique, diretor de Transporte e Rodovias.
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa, nosso diretor regulador presidente, Luiz Alberto Nespolo, nosso diretor ouvidor, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor de Energia e Saneamento, Wilber Norio O'Hara, a nossa advogada-geral, a doutora Luara Henri Martinelli. Gostaria de cumprimentar os representantes da Cinfra, que é o poder concedente do Estado, em nome do doutor Hugo, Andréia. Gostaria de cumprimentar o doutor Edmundo da Silva Tax, representante do PROCON, que sempre tem acompanhado as nossas sessões regulatórias. Gostaria de cumprimentar a todos os servidores da AGER, em nome da nossa coordenadora de rodovias, a Jucemara Godinho. Gostaria de cumprimentar o nosso diretor de administração sistêmica, a nossa chefe de gabinete e todos os demais presentes. Inclusive, saudar aqui os órgãos de controle, que apesar de não estarem presentes, naturalmente podem ter acesso a essa gravação. Bom, presidente, com relação ao mérito, percebe-se que no processo que está em votação, houve um lapso temporal aí de mais de 3 anos da data do último reajuste. Então, com relação ao mérito, nada mais justo de que se conceda o reajuste tarifário, né, como bem o senhor relatou aí, adequando e regulando, né, digamos assim, o contrato para que exista que a AGER consiga desenvolver sua função básica, que é garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Então, dessa forma, como foram observados, como o próprio doutor Edmundo da Silva Tax, todos os ritos processuais, e ainda observando a questão da pandemia, eu voto de acordo com o seu relatório, presidente, relatório e voto. Então, sou favorável ao reajuste da tarifa de pedágio aí para 9,50. Agradeço as palavras do doutor Paulo e submeto agora em ordem alfabética as falas e o voto do doutor Norio, diretor de Energia, Saneamento e Gás. Senhor presidente da AGER, doutor Luiz Nespolo, diretor regulador de ouvidoria da AGER, doutor José Rodrigues, diretor regulador de transportes, doutor Paulo Henrique, diretor Haroldo, doutora Luara, secretário adjunto da Cinfra, doutor Hugo, servidores da Cinfra, servidores da AGER, doutor Edmundo, representantes da PASE, representantes dos órgãos de controle, demais autoridades e todos aqueles que nos assistem nessa sessão regulatória. Muito bom dia. Trata-se do processo de número 12.175 de 2020, onde a empresa PASE, concessionária de exploração de rodovia, solicita que o valor da tarifa seja reajustada para R$ 9,50. Ouvindo e analisando detalhadamente o voto do senhor relator, constata-se que o seu juízo de cognição está muito bem fundamentado. Tanto é que os diretores reguladores que antecederam o meu voto acompanharam o relator, sem qualquer divergência. Diante disto, eu acompanho também o voto do relator e, finalizando, informo a todos que foi um prazer estar aqui e desejo a todos um ótimo dia. Agradeço as falas do Dr. Norio, nosso diretor de energia, e também saúdo tardiamente o Hugo, nosso secretário da Cinfra, né, que muito nos honra com a sua presença, uma vez que nós temos tentado estreitar e aproximar os laços entre poder concedente, poder regulador, e também hoje me deixa muito orgulhoso essa reunião de termos a presença das 3 partes, né? O poder concedente, através da Cinfra, muito bem representados, o poder não, a parte concedente, nós tentamos, né, ser o fiel da balança de 3 partes, a parte do governo pelo poder concedente, a parte do delegado, né, ou concessionária, através da presença da PAS, e a parte do consumidor, através dessa abertura que nós estamos dando a qualquer cidadão, mas principalmente pelos órgãos que assim o defendem,
e assim está representado o doutor Edmundo presente com a gente hoje. Espero que os demais órgãos comecem a entender a oportunidade de estar presente aqui para que a gente fique em sintonia e consiga medir a assertividade dos nossos dados, né? E agradecemos também já essa curiosidade, né, da presença de termos aqui uma futura pleiteante de um espaço a trabalhar junto com a gente. Então, a sociedade já percebendo a importância e participando, né? Quantos jovens que estejam estudando direito ou qualquer outra área de formação e que queiram aprender um pouquinho sobre os ritos, fatalmente vão estar presencialmente ou a posterior com a gravação colocada em nosso site. Muito bem. Dando sequência ao nosso ato, eu passo a palavra à nossa chefe de gabinete, que vai fazer a leitura do extrato da decisão para que possamos, então, seguir em nosso processo da 71ª sessão regulatória. Bom dia a todos. Peço que coloquem na tela, clicando em cima da minha aba, Mariana de Freitas Silva, para terem acesso à ata, para conseguirem acompanhar. Ata da 71ª sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, realizada no dia 13 de agosto de 2020. Ao 13º dia do mês de agosto de 2020, com início às 9 horas, na sala de reuniões da AGER, situada na Avenida Carmim de Campos, 329, Xangri-Lá, em Cuiabá, reuniram-se o presidente regulador da AGER, senhor Luiz Alberto Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de transportes e rodovias, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia e saneamento, senhor Hilber Nori O'Hara, chefe de gabinete, Mariana de Freitas Silva, a advogada-geral reguladora, senhora Luara Santana Henry Martinelli, abaixo assinados, por meio de videoconferência participaram os servidores da AGER, Haroldo de Luna Cavalcante, Jusemara Carneiro Marques Gordinho, Mariovinho, deixa eu vou arrumar seu nome, senhor Mariovinho, vi aqui pelo chat, Mariovino Pereira Leite, Janice Alves, Cristiana Espírito Santo Rodrigues Santos, Bruna Fernanda de Souza e Débora Regina Inácio da Silva. Estiveram ainda presentes o representante da PASE, senhor Nodimar Correia, diretor administrativo, representante do PROCON, senhor Edmundo da Silva Tax Júnior, representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Hugo Waterson Lima dos Santos, Andréa Carolina Domingues Fujioka, Arnildo Lopes de Souza, Kelly Kátia Benevides Viegas e Lucas Verão Delgado, representantes da Hauer, verificador independente, Fernanda Ribeiro Valadares, Vinícius Zamora e Rodrigues Cassarim. E quanto à sociedade, participou a senhora Nilce Velasco de Magalhães, para a realização da 71ª sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada. O presidente da sessão, o senhor Luiz Alberto Nespolo, iniciou a sessão no uso de suas atribuições, que lhe confere os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429 de 2011, cumprimenta os presentes, verificando a existência do quórum necessário, declara aberta a 71ª sessão regulatória. Informa que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial no dia 27 de julho de 2020, página 44, e a errata da convocação que alterou a numeração de um número do processo no dia 30/7, página 38, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecidos na legislação. Em seguida, passou-se a pauta. Primeira, processo de número 12175/2020, a PASE concessionária da exploração de rodovia. Assunto, requerimento de reajuste de tarifa. Os autos versam sobre requerimento da concessionária PASE, concessionária da exploração da rodovia MT 242.491, com a extensão de 83,3 km limitada, que suscita reajuste contratual da tarifa, com fundamento de seu pedido nos termos do contrato do edital, protocolado nesta agência reguladora em 10 de 1 de 2020.
O relator do processo é o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, que, após cumprimentar todos os presentes, fez a leitura na íntegra do relatório, acostado a folhas 303 e 304. Após a leitura do relatório, o presidente da sessão abriu a palavra aos interessados no processo. Iniciou a fala a senhora Andréia Domingos, Sinfra, que informou que o reajuste é feito anualmente considerando o valor da unidade tarifária de pedágio, UTP. Nesse sentido, indagou a AGER se a mesma levou em consideração no cálculo o valor da UTP, conforme a portaria 84 GS/Sinfra. Após a pergunta realizada pela servidora, foi passada a palavra ao senhor Mariovino Rodrigues, servidor da AGER. Quem informou que, neste caso, não se aplica o UTP, sendo levado em consideração para os cálculos as cláusulas previstas no contrato. Encerrada sua fala, foi passada a palavra ao representante da concessionária, senhor Nodimar, que ratificou as falas do senhor Mariovino, informando que esse reajuste deve considerar o contrato, objeto da licitação. Após as considerações feitas, foi retornada a palavra à senhora Andréia, Sinfra, que analisou o contrato e confirmou a manifestação feita pelo servidor Mariovino. Encerrado esse debate, passou a palavra ao senhor Edmundo Tardes, representante do PROCON, que iniciou suas falas agradecendo o poder de fala, cumprimentou todos os diretores e servidores da AGER e os servidores da Sinfra, informando que, após análise dos autos, verificou-se que o processo em pauta cumpriu todos os ritos necessários e legais para a realização da sessão regulatória. Encerrados os debates, foi retornada a palavra ao relator, senhor Luiz Alberto Nespolo, que proferiu o seu voto, que está apostado na íntegra as folhas 305 a 312. O diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, após cumprimentar todos os presentes, voltou com o relator. O diretor regulador de transportes e rodovias, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, após cumprimentar todos os presentes, voltou com o relator. E o diretor regulador de energia e saneamento, Wilber Noril O'Hara, após cumprimentar todos os presentes, votou com o relator. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos, relatados e discutidos autos em epígrafe, a diretoria executiva da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, relator, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, e Wilber Noril O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, proferiu a seguinte decisão. Conhecem o requerimento feito por atender aos requisitos extrínsecos e intrínsecos quanto à legitimidade e possibilidade do pedido e principalmente quanto à anualidade, condição sine qua non de procedibilidade do pedido de reajuste contratual. Votam pelo deferimento do pedido de reajuste feito pela empresa com fixação da tarifa básica de pedágio de R$ 9,50, R$ 9,50, a valores de fevereiro de 2020, com IGP-M atualizado de 762,423, com tarifa teto, valor apurado em decorrência de uma inflação acumulada de 15,29%, correspondente ao período de 38 meses, desde o último reajuste tarifário no importe de R$ 8,32, realizado em março de 2017, por meio do processo administrativo número 1702 de 2017, orientando para que a empresa seja notificada ao cumprimento de apresentação de nova apólice do seguro, garantia no valor atualizado em 2% do valor do contrato, conforme cláusula contratual 5.6, bem observado pela área técnica. Todavia, considerando a situação de exceção pela qual vive o país, o estado de Mato Grosso, por conta da crise da saúde pública, situação que assola as mais diversas áreas da economia, com impacto significativo nos diversos setores, por encerrar em contingenciamentos das mais diversas formas, por tais razões, no sentido de minimizar os impactos financeiros ao usuário com o reajuste tarifário, concedo efeito modulatória à decisão, para que se vincule a data para início da cobrança ao término do estado de calamidade pública declarado no decreto 424 de 25 de março de 2020, prorrogado pelo decreto 523 de 16 de junho de 2020, sem prejuízos ao devido processo legal. A empresa que poderá, se assim o quiser, manifestar-se acerca da decisão nos termos do voto do presidente regulador relator. O presidente Luiz Alberto Nespolo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão.
Eu, Mariana de Freitas Silva, chefe de gabinete da presidência, lavrei a presente alta, que após linda e achada conforme, vai assinada por mim, pelo presidente regulador, pelos diretores reguladores e pela advogada-geral reguladora. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo e encerramos essa sessão regulatória, 71ª sessão. E pediria agora, encerrada a reunião, ou ainda, antes de encerrar a reunião, se o Hugo quer se manifestar, embora um pouco fora de ordem, pela presença ilustre de estar conosco, se ele estiver ouvindo e quiser se manifestar, agradeceríamos, né? É bastante importante sua presença, secretário. Agradecemos. No chat, né, e pode ser também manifestar, o Arnildo, que é o representante administrativo, né, o diretor administrativo da empresa, agradece e parabeniza toda a AGER, e nós recebemos e agradecemos pela pontualidade, né, de nós termos começado no horário e termos pontuado. Agradecemos esse parabéns, Arnildo. Fica à vontade também, se alguém quiser se manifestar, nesse momento já não é oficial, até peço que tire a gravação, se manifestar, sim, sobre o rito, né? Nós estamos inovando, a pandemia nos ajuda, né?